Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse fim de ano eu estou lançando vários vídeos com os meus melhores do ano. Tem o vídeo de melhores filmes, o vídeo de melhores histórias fechadas, e eu resolvi fazer esse vídeo, um que eu já fiz em um ano anterior, para falar das melhores revistas mensais. Aqui eu estou usando o termo mensal de uma maneira muito genérica. Na verdade eu quero falar de revistas regulares. Revistas que são quinzenais, bimestrais, mas revistas que saem com um intervalo de tempo determinado. Por que eu tô fazendo assim esse vídeo? Porque uma coisa é avaliar a melhor história fechada, mas tem revistas como o Dylan Dog, por exemplo, que mantém uma média de qualidade alta. Tem várias histórias. Por exemplo, tem várias histórias boas, né? Então aqui eu não estou avaliando uma história em si, mas a média da revista durante o ano. Talvez, assim, se eu fosse colocar numa disputa de um top 10 histórias, talvez várias histórias que eu coloquei aqui não entrariam, porque tem outras que são, que tem picos mais altos, mas são ou graphic novels, ou séries limitadas. Isso aqui, em tese, são séries, assim, abertas e contínuas. Eu usei o nome mensal no lugar de regulares porque é algo que realmente às vezes acabo misturando, né? Eu falo assim, a Dylan Dog é mensal, não, mas a Dylan Dog é bimestral. Então assim, essa é a proposta. Aqui estão as 10 melhores mensais, revistas regulares desse ano de 2019. Claro, dentro do universo que eu li. Eu não esgotei todas as revistas regulares. Vocês vão ver, por exemplo, que não entraram mangás aqui. Não há nenhum mangá. Mas eu leio poucos mangás. E assim, nenhum deles entrou nesses 10 aqui, mas isso aí é uma deficiência do meu escopo, vamos colocar dessa maneira. Por lá, Deadpool, por exemplo, eu não leio. Então assim, dentro do que eu leio, e é bastante coisa, se você acompanha meu vídeo de leitura da semana, você sabe, essas são as minhas 10 melhores. Vamos começar, lembro que não está em ordem crescente ou decrescente, não está do melhor para o pior, do pior para o melhor, não está em nada assim. São as 10. Meramente isso. Estou começando por uma e terminando por outra, de maneira um pouco assim aleatória. Na verdade eu organizei aqui às vezes por tamanho, para ficar um pouco mais fácil na hora de pegar. Vamos lá falar de Dylan Dog nova série. Com certeza figura aí entre as revistas com a média de qualidade de roteiro mais alta. Dylan Dog tem 2 publicações no Brasil, daqui a pouco eu vou falar sobre a outra que também entrou no meu top 10, inclusive eu prefiro a outra, mas essa aqui é muito boa. Essa revista aqui, ela pega histórias de um certo relançamento da série do Dylan Dog. A revista não zerou, mas mudou assim, o editor. Isso aconteceu lá em 2014, de 2014 para 2015. O Roberto Recchione virou o editor e ele deu uma linha para as histórias do Dylan Dog, fez algumas mudanças. E, cara, eu acho as histórias muito boas. Tem essa número 5 aqui que eu usei para ilustrar, que é uma revista que eu nem curto tanto os desenhos, mas que tem um roteiro muito legal, que fala dos relacionamentos do Dylan Dog, da maneira que ele lida com as mulheres. Mas, assim, não é essa revista aqui meramente que foi boa, embora tenha sido. É a média da série. Dylan Dog realmente é impressionante. Dylan Dog, nova série, então, entre as minhas melhores revistas regulares aí de 2019. E tem a Dylan Dog série clássica, que, cara, essa revista é extraordinária. Ela, claro, ela funciona no sistema de seleções, então são histórias mais antigas do Dylan Dog. Essa batida do tempo, que é a número 8, por exemplo, é de 1999, que são escolhidas pela equipe da Mitos, e algumas histórias são extraordinárias. Assim, é impressionante como Tiziano Sclave, por exemplo, né, ainda está vivo, é um gênio. Essa daqui é escrita pelo Michele Meda, mas assim, a editoria, vamos colocar, durante anos, do Dylan Dog ficou nas mãos do criador, que é o Tiziano Sclave. Então, Dylan Dog, nova série clássica. Eu falei isso o ano inteiro,
que é uma série que é realmente impressionante a média de qualidade. Tem, claro, algumas histórias inferiores, mas há algumas que realmente têm um nível muito alto. E mesmo os níveis inferiores, as histórias que estão em nível inferior, são ainda agradáveis de ler, bem escritas. Tá aí. Então, Dylan Dog ocupou 2 posições. Há uma outra personagem que quase ocupou 2 posições também, mas vai ficar com uma só, que é a Julia Kendall. Tem esse título bimestral aqui. Ela teve a sua série relançada esse ano, desde o início. A revista bimestral continua, está aí no número 140 e tantos, e tem também a Julia número 1, que está relançando assim as histórias em formato italiano da personagem. Só que essa daqui, ela em 2019 não tinha regularidade. Foi feita uma espécie lá de pré-venda e saiu dois números no mês, 3 números no outro. Mas em 2020 ela vai ser bimestral. É bem possível que esteja nas minhas melhores mensagens, nas minhas melhores revistas regulares de 2019. Mas vamos lá, vamos ficar com a bimestral. Cara, Júlia é muito bom. Júlia é um título de Giancarlo Berardi, um título policial. Várias pessoas dizem que é o melhor título em banca no Brasil há alguns anos, e é uma personagem muito humana. Ela é uma criminóloga, uma professora de criminologia, que ela presta auxílio à polícia. Só que, eu já falei isso aqui algumas vezes, as investigações dela são tão importantes quanto as situações cotidianas que ela vive. Então, Julia Kendall, ou J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, está aí também entre as melhores de 2019. Vamos lá, agora vou botar uma que me é muito simpática. Eu acho as que eu mostrei até agora superiores a essa, mas essa eu tenho gostado muito, que é a Tex Willer, que é a revista mensal que conta as histórias do jovem Tex. Ou de histórias do Tex quando jovem. Tem roteiro do Bozelli e tem arte de grandes nomes da Bonelli. Essa daqui, por exemplo, é do Bruno Brindisi. Essa é a número 9. As quatro primeiras tiveram a arte do Roberto de Angelis. E é uma história que tem... É uma série que ela é mais cronológica do que a Tex mensal. E ela vai, assim, contando de maneira contínua as primeiras aventuras do Tex, né, porque era fora da lei. Eu tenho curtido bastante. Bom, Bonelli, por enquanto, está aí com 4 posições entre as minhas melhores revistas regulares. Vai ter mais uma da Bonelli ainda. Uma que não poderia deixar de estar nessa lista. Mas vamos lá agora, falando de Marvel e DC. Da Marvel, sem sombra de dúvidas, Venom. É a minha revista mensal favorita da Marvel hoje. Acho o melhor título mensal da Marvel. Faço a menção honrosa também para o título do Capitão América do Ta-Nehisi Coates, mas ele não está aqui porque eu acho que a saga como um todo funciona muito bem, mas é uma coisa que funciona melhor encadernado do que em revista mensal. Já Venom conta uma saga grande, mas cada edição funciona bem também em si mesmo. É o Venom do Donny Cates. Eu devo dizer que esse Venom do Donny Cates é a primeira obra desse escritor que eu realmente curto. As demais, o Thanos, o Doutor Estranho, eu achava legaisinhas, mas assim, não me empolgava tanto. Isso aqui realmente eu acho muito bom. É uma trama de terror cósmico, tem uma conspiração e as coisas vão desembocar lá naquele crossover Carnificina Máxima. Acho dos trabalhos do Donny Cates que eu li o melhor até agora. Temos aí 2 da DC também. Shazam, já saíram 3 números, é bimestral, é o Shazam do Jeff Jones. Cara, que revista gostosa de ler, que apela à nostalgia. É uma revista sobre a infância que vai agradar bastante os adultos. Roteiro do Jeff Jones, assim, afiadíssimo, na minha opinião. Claro, levando em conta que ele está contando uma história que tem tons pueris, tem tons ingênuos. Cara, e os desenhos são ótimos do Dale Eagleson, vai falar do Dale Eagleson. Cara, que desenhos muito bons mesmo, assim. Revista boa demais. Vamos lá, essa daqui é uma das minhas grandes surpresas de entrar na minha lista de melhores revistas regulares. Também a bimestral, também da DC, que é o Lanterna Verde do Grant Morrison. Eu não sou assim um grande fã do Grant Morrison, esse estilo hermético dele, mas eu estou gostando bastante do Lanterna Verde dele, tanto do roteiro quanto dos desenhos do Liam Sharp. Cara, os desenhos estão
ótimos. O Grant Morrison, ele assumiu a série do Lanterna Verde, depois de anos essa série lidando com o legado da fase do Geoff Johns. E ele é o primeiro escritor, ao meu ver, que está dando um tom um pouco mais diferente, menos autorreferente para a tropa dos Lanternas Verdes. Elas estão ligando com a ascensão de uma outra tropa, que é dos Black Stars, e trabalha essa perspectiva de um policial no espaço, né? Esse número aqui, por exemplo, trabalha o Hal Jordan infiltrado. Cara, gibi bem legal e não tô achando hermético. Bom, já tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 3. Uma que não poderia deixar de estar, né, minha gente? Essa daqui é a Tex Gold. Embora agora a revista tenha passado por dificuldade, tenha sido cancelada, depois voltada, a periodicidade nova não está assim definida, mas é uma revista que eu gosto muito. Foi a revista que é quinzenal, que publica assim títulos do Tex publicado no Tex Gigante, Tex Anual, Tex Almanac. E a revista que me apresentou a Bonelli, né? E que traz algumas histórias muito boas, sempre tramas fechadas. Essa aqui traz Oklahoma, que traz uma trama escrita pelo, esse é o número 41, escrita pelo Giancarlo Berardi, que é o criador da Julia Kendall, que é o criador do Ken Parker. Cara, algumas histórias bem legais foram lidas aqui nessa revista, então tá aí, figura entre as melhores revistas regulares para mim. Bom, teve uma que eu fiquei em dúvida, eu não sabia muito bem onde colocar, mas fica aqui, que é a revista Heavy Metal da Mitos. Essa revista, ela tem esse começo, meio e fim, mas ela é um mix, não é uma série fechada de um personagem. Então ela entra aqui, cara, essa daqui é das minhas favoritas mesmo, eu também sempre elogio, que é uma revista que traz material da revista britânica 2000 AD, o 2000 AD, que é a revista onde o Juiz Dredd teve origem. Cara, que revista boa! Esse aqui é o último número da segunda temporada. Ela funciona pelo sistema de temporadas, ou seja, são lançadas 5 revistas, as séries mais ou menos se concluem e ela depois se vendeu bem, abre uma outra temporada. A primeira temporada foi bem, tivemos a segunda, sinceramente espero que tenhamos a terceira, que aqui tem Slane, na segunda temporada teve Ratos do Turvo, Mundo dos Labirintos, revistaça mesmo. Estou mostrando aqui um pouco a arte para vocês. Bom, por último, mas não menos importante, é uma que surgiu agora mais para o fim do ano e que tem sido presença constante aqui no Ministério dos Quadrinhos e que acho que se eu não colocasse a galera ia estranhar, que eu elogio bastante, que é a Espada Selvagem de Conan. Essa série que é quinzenal e que republica aí aqui no Brasil histórias da clássica revista Savage Sword of Conan. Cara, isso aqui, como eu tenho dito, tem comentado em detalhe as diversas edições, é bem legal. Roteiro do Roy Thomas, arte do John Buscema, tem também assim, adaptação de vários contos do Robert Howard. Cara, realmente o nível de qualidade é bem alto. Aí o uso do preto e branco é muito bom, sempre do Thomas do John Buscema com o Alfredo Alcala ou com outros artes finalistas como Tony DeZuniga. Cara, bem assim, uma revista bem legal. As histórias às vezes tem uma certa fórmula Conan, que lida com ruínas antigas, males ancestrais, mas algumas fogem. Por exemplo, nessa daqui nós temos Além do Rio Negro, que é uma história com a perspectiva mais geopolítica da era liboriana. Grande coleção, assim, grande série. As histórias do Conan que saíram na Savage Sword vão ser todas republicadas aqui em 75 números. Eu tenho comentado número por número aqui no canal. Essa aqui é a número 8. Poderia fazer várias menções honrosas aqui. Várias menções honrosas. A própria revista do Capitão América, do Ta-Nehisi Coates, que eu já mencionei aqui. Outra que assim, eu curti bastante e que quase entrou aqui é a revista do Superman pré-fase Bendis, quando era escrita lá pelo Dan Jurgens e pelo Peter Tomasi. Isso foi encerrado esse ano. Eu gostei muito, muito dessa fase. Tem também o mangá My Hero Academia, que é muito divertido. Que assim, não é bem uma revista regular, porque agora a JBC não publica mensal, ela pega 4 revistas e publica de uma vez. E aquilo fica disponível nas livrarias. Mas eu acho que eu colocaria como revista, funciona como uma revista regular, né? Tem essas aí, então são muitas revistas boas saindo, e algumas que não entraram
esse ano porque eu acumulei para ler. Por exemplo, tem aí o Lobo Solitário da Panini saindo, tá lá acumuladinho para ler. Mas tenho certeza que é uma grande revista, o começo que eu peguei para ler. Mas, assim, dentro que eu li, posso dizer, esse é o meu top 10. Qual é o seu? Bota aí nos comentários, diz aí pra mim quais são as suas 10, as suas 5 revistas mensais. Hoje a galera acaba lendo, priorizando muito materiais de encadernado, histórias fechadas, realmente facilita um pouco, mas eu confesso que eu não abandono as mensais não, ou as revistas regulares, vamos colocar. Cara, eu realmente gosto de mês a mês encontrar o mesmo personagem. Claro que uma história no encadernado a gente lê toda ela de uma vez, mas por exemplo, né, cara, indo de 15 em 15, encontrando uma boa história do Conan, isso é muito legal. Ou acompanhar tipo, a Heavy Metal mês a mês, eu gosto, né, eu fui formado nesse tipo de leitura, não dá pra negar. Mas bom, parando então, são essas. Lembro que eu sempre deixo um link da Amazon em todos os meus vídeos. Vou dar uma olhada aqui, nem boa parte das revistas mensais não são vendidas na Amazon, mas as que forem vendidas de Landog o Tex Willer assim, as que forem vendidas eu vou deixar aqui no link também, caso alguém fazer alguma compra. Lembro que quem entra por esse link ajuda o canal a se manter e a melhorar, e vem mais top 10 por aí. A programação de fim de ano é voltada de maneira quase que exclusiva para isso. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se você gostou dele. Não esquece, como eu falei, de comentar. Vou parando então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.